Vamos lá, gente. Aprender sempre, né? A gente só para de aprender quando para de viver. A gente está muito vivo. Então, vamos embora aprender aqui. A gente vai falar sobre um assunto que anda preocupando muita gente. Muita gente saiu de férias e deixou de viajar por medo. E muita gente sofre, não só com medo do problema maior, mas com dores nas pernas, com problema de circulação. O assunto hoje é a trombose e todas as complicações do nosso sistema circulatório. Para a gente falar sobre isso, a gente deu uma procurada aí nos dados da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular. E os números são assustadores, viu? 400 mil casos de trombose, 400 mil casos de trombose registrados só este ano, só para você ter uma ideia, aqui no Brasil. 90% dos casos atingem os vasos das pernas e, se não tratados, podem evoluir para uma embolia pulmonar, levando até mesmo à morte do paciente. Sério, né, gente? Então, atenção. E hoje, para a gente entender mais quais são os sintomas, os tipos de trombose, os tratamentos, a gente convidou o Dr. Carlos Henrique Mostestrucchi, que é cirurgião vascular, médico cirurgião plantonista do Hospital Santa Virgínia, do Hospital Municipal da Prefeitura de Osasco e atua na clínica Megamed. Seja muito bem-vindo, viu? Bem, prazer da gente falar sobre esse assunto, porque é importante, vai ajudar a população, né? Exatamente. A trombose venosa profunda, ela é uma doença muito prevalente e é uma doença que causa muitas comorbidades e também acaba causando mortalidade, né? Bom, vou falar um pouquinho da trombose em si, né? O que seria um trombo? Um trombo, ele pode se dar tanto em artérias quanto em veia, né? Ele nada mais é do que um agregado daqueles produtos, resultados daquela cascata de coagulação misturado com as plaquetas, vai formar aquele trombinho ali, tanto na artéria quanto na veia, tá? Isso é visível ou às vezes a pessoa tem a perna lisinha, não tem nenhum desenho e ela nem sabe que tem? Não, às vezes isso daí a pessoa tem alguns fatores de risco para isso, né? Alguns fatores de risco para isso, inclusive, são as varizes. Sabe-se hoje em dia que pessoas com veias varicosas, né, têm uma chance maior de ter trombose do que pessoas que não têm isso. A trombose venosa, o grande risco dela justamente é a embolia pulmonar, evoluir para uma embolia pulmonar. Por isso que tem que ser bem enfático, tem que ser bem cuidadoso, né? Tem que estar atento mesmo, porque uma embolia, como eu falei ainda há pouco, pode vir a alguma coisa pior, até mesmo a morte. Exatamente. Então, a trombose ela pode ser alta, né? Quando ela acomete aqui a região ilíaca, poplite, né? Ou ela pode ser baixa, tá? Uma das causas aí, eu vou lançar agora, vou dar uma explicadinha ali. Posso? A gente tem uma artezinha, né, para mostrar. Isso. Ali, olha, a gente tem as imagens. Tá. Bom, aí nós vemos aí um trombo, a formação de um trombo, né? Existia no século XIX, foi um patologista alemão chamado Virchow, né? Ele estabeleceu basicamente hoje o que se chama as bases das causas da trombose, explicando a trombose. Ele deu aí 3 componentes como formador da trombose. Um deles é a própria estase venosa, ou seja, a imobilidade, ou seja, pessoas que estão viajando, ficam muito tempo imóveis, têm grandes chances de evoluir para trombose justamente pela estase venosa. Uhum. Né? Essa estase venosa acaba provocando que o sangue fica parado ali e forma um trombo, né? É um dos componentes que Virchow começou a perceber isso no século XIX, esse patologista alemão, estudando. Outra causa é também a lesão endotelial. O que seria lesão endotelial? Lesão endotelial seria lesão no vaso, lesão por processo inflamatório. Por exemplo, pessoas que têm erisipela têm uma chance aumentada de ter a trombose, por conta de um processo inflamatório ali, acaba provocando isso aí. Ou traumas, batidas, pessoas que têm acidente, pós um acidente, pode evoluir para uma trombose. Outra causa, também que Virchow falou já no século XIX para a gente, estudando essa patologia aí, que é a trombose venosa profunda, foi o estado de hipercoagulabilidade. Esse estado de hipercoagulabilidade, o que seria isso? Seria um estado que a pessoa tem aqueles problemas já herdados geneticamente, que seriam, eu não vou nem citar porque são nomes muito
às vezes são vários tipos de trombofilias, como deficiência de proteína C, deficiência de proteína S. Tem um monte de casos assim de trombofilias que causam aí esse estado de hipercoagulabilidade, ou seja, o sangue ele acaba ficando mais grosso, entendeu? E isso é geneticamente herdado, entendeu? Então essas são as causas hereditárias, ou seja, então elas estão divididas, a trombose, em causas hereditárias e causas adquiridas, né? Adquiridas no sentido, se você vai fazer uma viagem longa, você está correndo risco, ou se você tem um acidente, é uma causa adquirida, né? Qualquer pessoa que faz uma viagem longa, ela está correndo risco? Tá correndo risco. Principalmente isso se dá, teoricamente, todas as pessoas estão com risco, né? Principalmente sabendo que viagens acima de 2 horas, por isso que tem aquela, eles falam para intercalar, né? Dar uma levantada, se exercitar a perna, principalmente pacientes idosos. Quem já teve uma trombose por conta de uma viagem, corre risco de ter mais uma? É um paciente com maior risco? É um paciente com maior risco. Corre o risco de evoluir porque já teve uma, quando você tem uma, a chance de ter outra é maior. Então tem que ficar atento e aí o médico pode medicar, porque existem aqueles anticoagulantes, né? Existe. Se a paciente já teve trombose, é mais prudente, às vezes, até fazer uma profilaxia antes de viagens, né? Principalmente se o paciente já teve em viagens longas, né? Fazendo uma profilaxia pode se fazer até com anticoagulante, né? Uma dose profilática, não precisa ser dose de anticoagulação plena. E fazer também, ou às vezes usar alguns mecanismos, né? Mecanismos como meias antitrombóticas, que nós temos hoje em dia. Nós temos essas meias aqui, que são meias cirúrgicas, por exemplo, essas meias. Existem diversos tipos de meias, né? Para diversas situações. Perfeito. Essa daqui, por exemplo, é uma meia antitrombótica, né? A pressão que ela faz é uma pressão de 18 a 23 milímetros de HG. Agora, ninguém deveria correr mais o risco, sabendo que existe o risco, vai viajar, coloca a meia, né, para evitar um problema maior, faz a sua caminhada, não esquece de se exercitar, de tomar bastante água. A gente tem que viver uma vida com prevenção, né, porque a vida é tão linda, então vamos cuidar dela. Eu volto aqui já em 2 minutos, porque a gente tem muitas perguntas, e aí eu faço as perguntas e você responde já, tá bom? Vamos voltar lá e vamos continuar aprendendo sobre trombose. Tem tanta pergunta, doutor. As pessoas querem saber e é muito bom que a gente tem aqui um médico que entende do assunto para nos ajudar. A Janaína Silva, ela é lá de Parnamirim, ela quer saber quais são os sinais da trombose e como ela pode fazer para evitar. Bom, os sinais maiores da trombose, Janaína, é inchaço na perna, né? Você vai ver um inchaço agudo, assim, se dá de forma aguda, você vai ver o que a gente chama de empastamento na perna, uma perna rígida, inchada, às vezes até pode ficar avermelhada, tá bom? Esses são os sinais maiores. É claro que isso daí simplesmente não diagnostica a trombose, é preciso também de um exame radiológico também, de exames. O principal exame é o ultrassom. Aí eu tinha deixado aí, pode lançar ali, só para ele. Essa é a imagem do sinal, aí o exame, né? Faz um ultrassom, tá? É um exame simples, um exame barato, um exame rápido e bem efetivo, tá bom? Perfeito. A Eliner de São Paulo, ela diz, viajo muito de avião, viagens longas. Qual é a melhor meia para prevenir trombose? Se tiver nome, pode falar. Eu não vou citar marcas, né? Mas assim, são meias antitrombóticas. Existem no mercado as tais meias antitrombóticas, tá? Essas meias a gente encontra em loja normal ou em loja de lojas cirúrgicas, loja de materiais cirúrgicos. Aquele que vende material hospitalar, né? Isso, materiais hospitalares. Geralmente a pressão é em torno de 18 a 23 milímetros de HG, tá? Porque existem as meias também de média compressão, que se utiliza para as varizes, pessoas que têm insuficiência venosa, que é um pouco maior. Não é o caso. Tá bom? Então, por exemplo, aquela meia de Se quiser, pode usar as duas, não tem problema nenhum. Pode ser uma das duas? Uma das duas, mas existem meias no mercado específicos são chamadas meias antitrombóticas. Então, para quem tá querendo evitar a trombose, o ideal é a antitrombose. Isso. Aquela outra lá de varizes para viajar de avião pode ajudar, mas não é o ideal. Pode ajudar, na verdade faz uma compressão até maior. Faz maior. É isso, mas as meias antitrombóticas geralmente já dão conta do recado. Então a meia que faz a pressão maior é melhor? Não necessariamente, é porque, na verdade, viram que essas meias antitrombóticas não precisa de uma pressão tão intensa
simplesmente para evitar. Às vezes são pacientes que não têm nenhum problema prévio de varizes, não tem nada, simplesmente usando com essa pressão está suficiente para eles, entendeu? A Andréia Félix dos Santos, ela é de Santo André, ela quer saber quem tem problemas na tireoide, qual é o risco de ter trombose? Olha, Andréia, né? É o seguinte, tireoide, a paciente que tem tireoide costuma acompanhar com muitos outros de síndromes associadas. Às vezes o paciente tem tireoide, tem diabetes, tem que ver se ela tem diabetes também. Tem uma síndrome sistêmica metabólica, que pode sim aumentar a chance de trombose. Inclusive a tireoide, sabe-se que a tireoide, doenças da tireoide aumenta a chance de infarto, aumenta a chance de um monte de doenças. Trombose, inclusive, é uma delas também. Mesmo se tratada, se a pessoa tiver com a medicação e tiver equilibrado? Se tiver equilibrado, sim, é diferente, tá? Uma tireoide compensada, com tratamento medicamentoso, tá bom. Eu sempre falo aqui que tem muita gente que tem problema na tireoide, que sabe que a tireoide está descompensada e que convive com isso, né? Eu tenho hipotireoidismo, tomo remédio todos os dias e eu não consigo entender por que você convive com esses sintomas que são terríveis. Porque eu conheço, né? É um cansaço, parece que tem uma bola de ferro em cada perna, aquele peso. Quando eu esqueço, e eu não esqueço nunca, mas já esqueci uma vez de tomar o remédio, o sintoma volta. Então eu fico pensando, como é que você consegue conviver com esses sintomas? Busque um médico, ache a dosagem certa do remédio e cuida. Porque uma vez equilibrada tá tudo certo, né? É o melhor. A Graça, ela fala assim, o anticoncepcional realmente causa trombose? Causa. Na literatura, existe uma grande relação entre o próprio estrogênio e a trombose em si. Sabe-se que os estrogênios fizeram algumas pesquisas, por exemplo, com pacientes que fazem o uso de reposição hormonal, né? E perceberam que essas pacientes acabam tendo um risco maior de trombose, acabam desenvolvendo. Então assim, hoje em dia sabe-se que o componente hormonal é muito importante, inclusive na mulher, e o estrogênio é o principal vilão dessa história. Agora, se entendeu? A mulher precisa fazer a reposição hormonal, precisa tomar o estrogênio, então ela deve fazer um acompanhamento com o angiologista, deve é isso? Fazer. Se existe realmente uma necessidade para isso, aí tem que pesar o risco-benefício, né? De se instituir a medicação para reposição hormonal. Bom saber. A Ana Maria, ela é de Ubá, em Minas Gerais, e ela quer saber assim, minha mãe tinha trombose, tinha as pernas muito inchadas. Eu e mais 2 irmãos já tivemos tromboflebrite. Isso é a mesma coisa que trombose? Tromboflebrite é parente da trombose, elas estão dentro da mesma entidade clínica, entendeu? Na verdade, tromboflebrite, o que seria tromboflebrite? Tromboflebrite seria uma trombose em veias superficiais, entendeu? Trombose, que a gente chama de trombose, a trombose venosa profunda, ela se dá nas veias profundas da perna. Nossa perna, ela é constituída pelo sistema venoso profundo e o sistema venoso superficial. Quando acomete o sistema venoso profundo, a gente chama de trombose venosa profunda. Se acometer o sistema venoso superficial, como aquelas veias varicosas, às vezes você vê paciente que sente dor, fica aquele cordão doloroso, vermelho, aquilo lá é uma tromboflebrite, nada mais é do que um trombo que ficou numa veia superficial. Então, tromboflebrite, elas são irmãs, assim. Ok, e aí ela continua. Ela diz, eu às vezes sinto minha perna esquerda fria e esse frio vem de dentro. Isso é perigoso? Perna fria. Tem que ver se ela não tem algum problema arterial associado. Tá, então é bom investigar, frialdade, né? No membro não é coisa característica do sistema venoso, entendeu? Ok. Se ela tiver alguma coisa arterial associada, pode ser que ela tenha. Tá joia. Denise Saboia, de Brasília, ela diz, tive uma fratura na tíbia esquerda em 2002 e não foi feito um processo cirúrgico. Percebi que ainda sinto muita dor, principalmente quando fico muito tempo em pé. Eu chego a sentir a perna pesar e sinto como se a perna fervesse, algo dentro da perna. Isso tem a ver com uma futura trombose? Não. Isso, não, assim, se foi há muito tempo que ela operou, né? Foi quanto tempo que ela foi? 2002. Em 2002. Ela já teria apresentado algum inchaço, isso daí. Isso não são sinais clínicos da trombose que você está referindo. A própria cirurgia em si que ela fez, do trauma, na hora que você vai fazer essas correções, o ortopedista, na hora que teve que fazer a correção cirúrgica, ele acaba tendo na própria cirurgia lesões de nervo, acaba tendo lesões de linfático para correção cirúrgica mesmo, às vezes.
Então eu não sei o que cirurgia que ela fez, eu não sei como é que foi a situação, mas não, ela disse que acaba não foi, ficando com alguma dor. Ó, eu tô lendo de novo, ela Pode disse que ficar com não alguma dor. teve, não foi feito o processo cirúrgico. Não foi feito o processo ela cirúrgico. fraturou a tíbia e não fez a cirurgia. Não, então não teve necessidade de fazer cirurgia, né? Ok. Pode ser outro tipo de dor neurológica, mas isso não são sinais da própria trombose, não, tá? A Isilda Não são Camilo, sinais. ela pergunta, existe algum método para eliminar vasinhos sem ser cirurgia? A cirurgia, na verdade, assim, o que a gente faz? As meias elásticas, medicações que se toma para evitar as varizes, na verdade, isso daí não existe medicação que vai evitar a varize, né? Uma vez instituídas as varizes, o que tem que fazer é a correção cirúrgica ou aplicação naquelas que pode se fazer aplicação, que são aquelas mais superficiais. As medicações, na verdade, elas melhoram só os sintomas, tá? O que, na verdade, evita a progressão das varizes, que a gente vive martelando com os pacientes, é o quê? É o uso de meia elástica. O uso de meia elástica tanto melhora sintomas, também quanto faz uma compressão diária e evita uma progressão maior das varizes, mas não cura, não tira as varizes que ela já tem. Tá joia. Entendeu? A Amélia, ela é de São Lourenço da Mata, lá no Pernambuco, ela diz, estou com vasos aparentes, uns são mais grossos, outros roxos, sinto cansaço na perna quando fico sentado ou em pé por muito tempo e os meus pés incham. Isso é preocupante? Tem que ver se ela tem varizes associadas, né? Pode ser também do sistema linfático. A própria patologia do inchaço na perna, existem várias causas, né? Precisa investigar isso daí direito, viu? Pode ser também coisas cardiológicas, existe o edema, existe o inchaço por conta de uma insuficiência cardíaca. Eu não sei qual a condição clínica dela, porque ela falou meio vago, né? Mas assim, tem que investigar isso daí com o seu médico. Inicia aí uma investigação por um clínico, que ele vai dar as medicações, ele vai dar as orientações aí, gerais. Tá joia. A Ivanete diz, tenho bastante varizes e muitas dores, principalmente na batata da perna. Tem vezes que tenho de ficar 5 ou 6 dias sem sair de casa para melhorar essas dores. Preciso urgente de algum remédio ou um chá para acabar com essas dores. Tem alguma coisa que melhore essas dores? Hoje em dia, nós temos alguns remédios que são chamados venotônicos, que eles melhoram os sintomas, tá? Mas tem que ver se o caso dela não é cirúrgico. Às vezes ela tá falando para mim assim, e de repente chega no consultório, ela tem aquela veia bem dilatada, tem uma insuficiência de safena que esteja provocando esses sintomas, tem uma perfurante que às vezes está provocando, que é uma veia que une o sistema venoso superficial profundo e às vezes precisa tirar. Então, assim, existem medicações que melhoram isso, mas não em 100%, no 100% dos pacientes, vão melhorar com essas medicações. Uma delas é o diosmina esperidina, que a gente utiliza aí, esse é o nome genérico, tá? Existem várias marcas no mercado com a mesma composição de diosmina esperidina. Mas é importante passar no médico sempre, né? Então não fica na dúvida. Vai buscar um profissional especializado para te ajudar. A Ana Lúcia, ela é de Poá, ela fala, não sei se tem alguma coisa a ver, mas passei por uma cirurgia de aneurisma cerebral e durante a cirurgia eu tive um AVC isquêmico. Depois fiquei com muitos vasinhos nas pernas. Tem a ver? Qual é o risco desses vasinhos e como fazer para tirá-los? Não teve a ver com... Ela pode ficar tranquila que não teve nada a ver com o AVC dela, tá? São duas coisas diferentes, a insuficiência venosa com o problema do AVC dela, tá bom? O problema do AVC é uma coisa arterial, o problema é das artérias que ela teve. E qual que é o método mais eficiente, mais moderno para tirar os vasinhos? Hoje em dia nós temos diversos métodos, né? Dependendo do acometimento, se for um acometimento muito superficial, nós temos uma classificação, né, de varizes, que é a classificação CIAP. Ela vai desde do 0, né, até o 6, né? Então, o que acontece? Quando ela está num CIAP muito incipiente ainda, só com telangiectasias e não tem, que são aquelas aranhas vasculares, são aqueles vasinhos pequenininhos, isso daí dá para tirar com aplicação só, né? Agora, quando nós temos vasos mais profundos, isso daí só a remoção cirúrgica mesmo. Daí existem diversas cirurgias, né? Existe a termoablação, existe a própria cirurgia extração da safena, que você faz um corte na região inguinal, um corte lá e tira realmente essa safena cirurgicamente.
E existe também a cirurgia laser, né? Que você introduz um catéter e vai queimando essa veia para ela colabar. Mas aí tem que ver o caso dela. Cada caso é um caso, né? Muito bem. Obrigada, doutor Carlos Henrique. Ele está no clinicamegamed.com.br, clinicamegamed.com.br. Tem Facebook, Clínica Megamed, e o telefone 011 222 2222 1215. 2222 1215. Muito obrigada e até a próxima. Prazer em recebê-lo, viu? Aprendemos bastante sobre trombose, né?